Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando hoje da linda e florida Holon. Hoje, dia 6 de março de 2023, dia 13 de Adar de 5.783, e hoje à noite comemoramos Purim, a festa mais alegre do calendário judaico, aonde o povo judeu se fantasia, tal como o povo brasileiro no carnaval. Foi nesta data que Assuero, rei da Pérsia, autorizou os judeus a se defenderem de Amã e seus seguidores. Assuero, ou Ahasverosh, é o filho e sucessor de Dario o Grande. O nome persa de Assuero é mais conhecido no mundo ocidental como Xerxes I, que reinou de 486 a 422 antes da época comum. As leis de Purim exigem apenas 3 obrigações: escutar a leitura do pergaminho de Esther, em hebraico chamado Megilat Esther, e enviar pelo menos 2 tipos de alimentos a pelo menos 2 pessoas de famílias diferentes. E terceiro, doar pelo menos a 2 pobres. Como doação é entendido refeição, alimentos ou dinheiro, mas não são consideradas doações utensílios ou roupas. É costume também embebedar-se na noite de Purim, embora isso seja considerado por muitos como algo profano. E é por isso que eu estou fantasiado. E vamos às manchetes de hoje. Jornal revela assistência israelense ao maior hospital de Berlim para atuar sobre fogo inimigo. A reforma judicial inflama o país. Bibi Netanyahu enfrenta resistência de pilotos da El Al e da tripulação para seu voo à Europa. O óleo da coroação do rei Charles III foi consagrado em Jerusalém. E aumenta o número de palestinos satisfeitos com soberania israelense sobre Jerusalém. Antes de iniciarmos, eu quero pedir a você mais uma vez: se você ainda não se registrou no canal, faça-o agora. E aproveite, acione o sininho para ser informado cada vez que novas notícias sejam publicadas no canal. O jornal Israel Hayom anunciou nesse fim de semana que o hospital Shiba Tel HaShomer foi contactado pelo governo alemão e enviou uma equipe para preparar o maior hospital alemão a funcionar sob fogo inimigo. O hospital Charité, ou Charité, com 3.100 leitos, encontra-se adjacente ao Parlamento Federal alemão. Autoridades alemãs temem que a guerra entre Rússia e Ucrânia venha a se expandir. Os foguetes russos estacionados em Kaliningrado podem atingir o hospital em apenas 5,5 minutos, e este é o maior receio das autoridades. A equipe liderada por Yoel Hareven constatou que os alemães não têm nenhum preparo para lidar com ataques de foguetes. Enquanto em Israel, todas as crianças, desde o jardim de infância, são treinadas sobre como agir sobre fogo inimigo, como se dirigirem a abrigos antibombas, etc. Nada disso existe na Alemanha. Aliás, eles não enfrentam guerras há 80 anos. Israel, por seu lado, tem em seus hospitais salas de cirurgia, maternidades, UTIs e toda a estrutura capaz de seguir dando atendimento sob fogo inimigo. E foi exatamente este know-how que os experientes israelenses foram transmitir aos administradores do Hospital Charité. A equipe incluiu diversos profissionais que criaram o Hospital Kohav Meir na Ucrânia sob fogo inimigo. A assessoria ocorre desde novembro e até o momento era secreta a pedido das autoridades alemãs. Essas são as áreas em que a consultoria está se concentrando: proteção física das unidades hospitalares, proteção de unidades críticas em condição de sobrecapacidade, preparação das equipes médicas e enfermagem para atuar sob fogo inimigo, proteção cibernética do sistema de computação dos hospitais, treinamento conjunto das equipes médicas com serviços de salvamento, serviço de corpo de bombeiros, polícia e unidades de saúde de outras regiões geográficas. Preparação de equipes médicas que precisem chegar ao hospital sob bombardeio inimigo.
organização de salas de aula e infraestrutura dentro dos hospitais para que equipes de médicos e atendentes possam trazer seus filhos e família, podendo continuar dedicando-se aos doentes em longas jornadas durante o bombardeio. O extenso treinamento foi concluído na semana passada, na presença de toda a equipe israelense e do professor Yitzhak Kreis, que preside o Hospital Shiba Tel HaShomer. A equipe teve um longo encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, que ficou impressionado com a qualidade e abrangência do treinamento e sinalizou interesse em estender o programa a outras áreas do país. O professor Yitzhak Kreis, ele mesmo filho de sobreviventes do campo de concentração e extermínio, disse que caso seu pai estivesse vivo e soubesse que o filho está ajudando hospitais alemães a enfrentarem perigos de guerra, ele voltaria a morrer. O primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, tem uma reunião na próxima quinta-feira com a nova primeira-ministra da Itália. O primeiro-ministro quer voar num avião de grande porte, ou seja, num Boeing 777. Ocorre que os pilotos desses aviões, parte dos pilotos desses aviões não voaram desde a época da pandemia e alguns deles ainda não completaram totalmente a sua requalificação operacional e, portanto, não têm autorização para operá-lo. A equipe que pode operá-lo, quando recebeu a procura por voluntários de pilotos e tripulação interessados em operar o voo, surpreendentemente, nenhum dos pilotos ou da tripulação se voluntarizou para levar Bibi e sua esposa. É uma reação de inconformismo com a proposta de revolução judicial levada adiante pela atual coalizão. O prazo para apresentação de voluntários venceu às 14 horas de ontem. Restaram, então, apenas 3 possibilidades. A primeira, o gerente de voos da El Al opera pessoalmente o avião, já que contratualmente é obrigado a fazê-lo. Mas ainda é necessário encontrar um copiloto e tripulação. A segunda opção, Bibi aceitaria voar num Boeing 737, que é um avião menor, mas que tem maior número de pilotos habilitados e, portanto, capazes de levá-lo. E terceira opção, o governo aluga em Israel ou no exterior um avião com tripulação de outro país. No final da noite, a presidente da El Al informou que foi sim conseguida uma tripulação para operar o voo. A reforma proposta vai criando cada vez mais cisão na população e problema para os governantes. E já que falamos na reforma judicial que a atual coalizão vai levando adiante, é preciso dizer que ela inflama o país. Pela 9ª semana consecutiva, manifestações atraem multidões. Nesse fim de semana, houve novamente 250 mil pessoas nas ruas, apesar que alguns líderes das manifestações falam em 400 mil. Líderes da coalizão se referiram às manifestações com palavras muito fortes, tais como anarquistas, terroristas, traidores. No entanto, no meio desta imensa quantidade de pessoas, havia muitos egressos de tropas de elite do exército, oficiais e soldados, havia professores universitários, líderes empresariais, estudantes e até heróis nacionais. As referências depreciativas geraram uma profunda insatisfação. Pilotos militares, oficiais da área de inteligência, membros das tropas de elite e membros do corpo de blindados emitiram documentos recusando-se a se apresentarem como reservistas caso as reformas sigam adiante. São atitudes que jamais ocorreram em Israel. Bibi Netanyahu tentou diminuir o ritmo do avanço dessa legislação, mas o seu ministro de Justiça ameaçou demitir-se e Bibi retrocedeu. Hoje de manhã, novamente, o presidente de Israel, Herzog, chamou os parlamentares a que diminuam o ritmo, suspendam a progressão dessa legislação para haver tempo para conversas entre oposição e situação,
que é, como disse ele, o que a população quer. No entanto, o ministro da Justiça, Yariv Levin, disse que não parará sequer por um minuto o avanço da legislação. Na última quarta-feira, foi declarado um dia nacional de luta contra as propostas levadas adiante pela coalizão no parlamento. O país passou por momentos difíceis, com estradas interrompidas, confrontos entre manifestantes e polícia e até uso de veículos que no Brasil são chamados de brucutu, que atiram água na população. Esta situação terrível pode se repetir agora, nessa semana, na quinta-feira, já que hoje saíram chamadas para um novo dia de revolta popular na próxima quinta-feira. Indo para um assunto bem mais tranquilo, o óleo sagrado que será usado para ungir o rei Charles III em sua coroação no dia 6 de maio, foi consagrado em Jerusalém, refletindo os vínculos do monarca britânico com a Terra Santa, com a Bíblia, informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira. Autoridades eclesiásticas consagraram o óleo do crisma na Igreja do Santo Sepulcro. O óleo será usado para ungir Charles quando ele e sua esposa Camila forem coroados na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 6 de maio, no que é considerado a parte mais sagrada da cerimônia solene. O chefe espiritual da Igreja Anglicana, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, disse: "Isso demonstra a profunda ligação histórica entre a coroação, a Bíblia e a Terra Santa. Desde os reis antigos até os dias atuais, os monarcas foram ungidos com óleo deste lugar sagrado. De acordo com o centenário ritual, o óleo será colocado na colher da coroação, e então o rei e a rainha serão ungidos em suas mãos, peito e cabeça." E, para terminar, uma notícia surpreendente. Mais palestinos estão apoiando a soberania israelense em Jerusalém, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Palestino de Política e Pesquisa, PSR, no mês de novembro e publicada recentemente. A pesquisa examinou as mudanças nas atitudes palestinas desde 2010, quando uma pesquisa semelhante foi realizada. Os entrevistados da pesquisa foram questionados sobre a prestação de serviços específicos fornecidos pelo município israelense à cidade de Jerusalém. Na maioria dos casos, os palestinos estão mais satisfeitos com os serviços prestados a eles hoje do que há 10 anos. Muitos dos aumentos na satisfação foram modestos, outros são dramáticos. Vou citar um exemplo. A satisfação com a rapidez com que serviços de ambulância chegam ao local após a solicitação aumentou de 46% para 69%. Questionado sobre se uma solução permanente de 2 estados for alcançado, você prefere se tornar um cidadão da Palestina ou prefere se tornar um cidadão de Israel? Os que preferiram a cidadania israelense subiram de 24% para 37%, um aumento de 50% entre 2010 e 2022. Simultaneamente, aqueles que preferiram a cidadania palestina caíram de 63% para 58%. Ainda com esse alto índice de preferência da pela cidadania palestina, nota-se a preocupação de uma eventual volta do governo palestino, pois muitos disseram temer a perda da qualidade dos serviços de saúde, a perda das pensões pagas pelo sistema israelense, uma redução nos seus salários e, principalmente, a redução do seu direito de expressão pública. É muito significativo que a pesquisa tenha sido feita por uma entidade palestina independente, pois a maior aceitação da soberania israelense acende alertas na liderança palestina. Amigos, vamos chegando ao final do noticiário de hoje. Logo mais, entraremos em Purim e estaremos reunidos nas nossas sinagogas para ouvir Megilat Esther, fazer barulho, nos fantasiarmos e nos alegrarmos com a
sobrevivência do povo judeu após a primeira ordenança oficial de morte aos judeus que ocorreu na Babilônia em 486 antes da época comum. Eu quero desejar a todos vocês, judeus e não judeus, uma noite alegre, um dia alegre amanhã e sempre, e que possamos trazer boas notícias. Nós nos voltaremos a encontrar agora na quinta-feira com um novo Radar do Mundo Judaico, e na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com o novo Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. E ajudem-nos a compartilhar o nosso noticiário com seus amigos e conhecidos. Um grande abraço a vocês, deixe o seu like e nos veremos na quinta-feira. Até lá, amigos!